Vai. Estamos ao vivo diretamente do gabinete do prefeito, onde instantes dar-se início à coletiva de imprensa com ministros, governador do estado, prefeito Arivanazzi e demais autoridades. Cuidado um pouquinho. Para não entrar. Bom dia, gente. Você tem com um colega que vai fazer a live lá. Eu saio daqui e ele vem pra cá. Ele quer vir por trás. Ele vai vir por trás aqui. Pra vocês. Atrás deles ali. Tá vindo aqui. Aí eu saio daqui. Sim. Fica aqui, vai fazer a live. Pode passar para frente. Não vai atrás. Vai sair. Ela tá ali, ó. Ali embaixo aí. Lá no ministro eu não consigo chegar. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Feito. Chega. Aí eu já consigo fechar. Eu? Assim que faz isso, resolvido. Antigamente a gente Tá esperando alguém, é? Só um minuto. O Arlen, sem sinal da IBC. Tudo bem? O cabo aí está desligado. Não, tá seguindo. Peraí. Tudo bem? Bom, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui a todos aqueles que nos acompanham. Evidentemente que eu não estou aqui com todo o protocolo, então me perdoe aqui, mas nós estamos com deputados federais, deputados estaduais, estamos aqui com nossos secretários municipais e queria cumprimentar de forma especial aqui o governador Eduardo Leite, agradecer a sua presença aqui na nossa cidade, nesse momento difícil que nós estamos passando e vivendo. Ao ministro Pimenta, que vem aqui junto com o ministro Góes, representando o governo federal, o governo Lula. Temos que fazer esse agradecimento muito especial também pela decisão de vir visitar a nossa cidade nesse episódio, nessa tragédia. E também representando aqui o ministro Wellington, nosso camarada que está aqui, que ele não tem um nome, e a Defesa Civil. André Quintão e a Defesa Civil, o coordenador da Defesa Civil também aqui presente. Inclusive eu estou aqui com a camisa e a blusa da Defesa Civil, mostrando o compromisso dessa instituição importante estar no Brasil. Primeiramente, eu queria cumprimentar então a todos e a todas, e a imprensa que está aqui presente, e agradecer a sua presença, aqui toda a imprensa, aqui já citei todos. Dizer algumas palavras, depois eu vou conduzir aqui a palavra para as nossas lideranças que nos visitam, e posterior a isso nós vamos abrir para umas 4 perguntas para a imprensa, já que o ministro Pimenta, o ministro Góes tem que se deslocar para Santa Catarina e o governador com certeza dirá os seus atentos agendas também importantes nesse caso. Eu queria primeiramente, além do agradecimento,
dizer que nós vivemos um episódio parecido em 2011, que eu era prefeito, onde naquele período também tivemos perdas aqui de uma pessoa. No próprio Arroio Cruz, nós perdemos mais um morador de São Leopoldo nessa tragédia. Em 2011 choveu 176 milímetros e tivemos graves consequências na cidade por um período longo. Nesse ano, a tragédia foi maior, porque nós tivemos pela primeira vez na história da cidade, em 18 horas choveu 246 milímetros. Não há nenhum sistema urbano, de drenagem urbana, que suporte tamanha quantidade de chuva que caiu da quinta-feira a partir das 6 horas, e nós acompanhamos a noite toda, sexta-feira, o dia todo, e vimos, né, que tínhamos poucas condições de fazer algum trabalho de prevenção. O que fizemos foi retirar as famílias, avisar as famílias. Queria agradecer o Exército Brasileiro, que nos ajudou intensamente, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, né, que também colaborou enormemente com todos esses 3 dias, e fundamentalmente agradecer à sociedade leopoldense por aquilo que tem feito nesses 2 dias com as nossas pessoas que estão no ginásio municipal, de doações, colaborações. Ali é, governador, que a gente enxerga a generosidade da nossa sociedade, a generosidade das pessoas no ponto de vista nesse momento. Há uma colaboração extraordinária e por isso muito obrigado. Então nós estamos aqui hoje para ouvir um pouco as decisões, os encaminhamentos do governo federal, e nós evidentemente vamos deixar tanto para o governador como para o ministro dois documentos que relatam um pouco a situação e também algumas demandas que achamos importantes para a nossa cidade. Nós queremos ter um canal aberto de diálogo, que não vai ser aqui hoje, né, para poder buscar alternativas de recuperação da cidade, mas principalmente para que a gente possa, de forma mais definitiva, pensar o sistema de proteção das enchentes, que é um espaço, uma obra de 1970, e que salva e protege a nossa cidade, e discutir sobre isso. Então, obrigado pela visita e parabéns aí a todos que nos acompanharam, e também agradecer à sociedade pela solidariedade. Quero passar agora então a palavra para que o governador possa fazer uso, depois o ministro Pimenta, o Góes, e também o nosso que representa aqui o ministro Hélio. Rapidamente aqui. Prefeito Ari Vanazzi, a gente recebe com satisfação, nos conforta muito a presença aqui dos ministros que representam o governo federal, o ministro Pimenta, ministro Valdez Góes. Ainda ontem à tarde o presidente Lula me telefonou, comunicando justamente que estavam enviando os ministros aqui para poderem logo acompanharem e colocarem toda a estrutura à disposição. Isso é muito importante. Agora é o momento da gente coordenar esforços. Eu sempre insisto, não tem cidadão municipal, estadual ou federal, o cidadão é o mesmo. A gente tem que coordenar os esforços entre os nossos governos para poder, nesse momento, cuidar das vidas. Infelizmente, a gente já tem 8 óbitos confirmados, 2 em São Leopoldo, 1 em Maquiné, 1 em Novo Hamburgo, 1 em Gravataí, 1 em Caraá, 1 em Bom Princípio e 1 em São Sebastião do Caí, que no caso é uma criança de 4 meses que, por conta de isolamento e dificuldades de sair para ser atendida por uma outra independente do sistema de saúde, não conseguiu acessar aí o sistema de saúde para poder ser socorrida. Mais de 2.330 desabrigados, pelo menos 600 desalojados. Esse é um número que é mais difícil de ser aferido, porque muitas vezes as pessoas vão para casa receber parentes, amigos, então a gente não tem todo o levantamento. E 19 desaparecidos, um número atualizado, 15 em Caraá, 2 de Maquiné, 2 de Três Forquilhas. E eu quero exaltar aqui o trabalho das nossas forças de segurança. Todas elas, nosso Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, o apoio das guardas municipais, onde há, e todas as outras agentes da Polícia Civil, todos que se envolvem nesse momento. Foram mais de 2.400 salvamentos feitos pelo Corpo de Bombeiros aí nesses últimos dias. Então, a nossa gratidão, nosso agradecimento a todos aqueles que estão envolvidos nos resgates das famílias, porque esse primeiro momento, desde a noite de quinta-feira para cá, é especialmente de proteger as vidas humanas, socorrer, resgatar, as questões materiais nós vamos nos encarregar logo em seguida sobre elas. Já estamos fazendo as primeiras conversas sobre isso, mas ainda é momento de resgatar pessoas que estão
ilhadas, localizadas ou desaparecidas, para a gente poder salvar vidas e, de forma digna, localizando aquelas que infelizmente não têm sobrevivido, dar atenção às suas famílias, né, também oferecendo alívio à dor que estão sofrendo nesse momento. Destacar que nós estamos com as nossas equipes todas em campo, o DAIA e a Secretaria de Logística e Transporte analisando justamente pontes e estradas que ficaram comprometidas para o mais rápido possível nós podemos ter as soluções emergenciais que permitam a passagem nessas localidades, além de futuramente, né, com rapidez também, já determinei fazer os projetos e os planos para, inclusive com apoio federal, o ministro Alves Góes também já nos apontou isso, para rapidamente fazer a aprovação de planos que permitam fazer reconstrução de estruturas que ficaram danificadas. As nossas equipes da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras acompanhando também a situação de escolas e equipamentos públicos que ficaram comprometidos, para que o mais rapidamente possível a gente possa restabelecer as condições de operação, para que as crianças não fiquem sem aulas ao longo dos próximos dias. E também estou determinando aqui para a nossa equipe que faça o levantamento das áreas junto com os municípios que foram mais afetadas, para rapidamente identificar as famílias que são famílias em situação de vulnerabilidade, para que nós possamos, utilizando os caminhos, né, seja do Bolsa Família ou do cartão cidadão do governo do Estado, fazer algum programa rápido de apoio financeiro para aquelas famílias que perderam tudo dentro das suas casas, poderem mais rapidamente recompor a condição de voltar às suas casas, né? Perderam móveis, perderam eletrodomésticos, geladeira, fogão, enfim. Então a gente pretende aí também, muito rapidamente, poder aportar algum recurso para que essas famílias possam recompor aí minimamente as condições de dignidade para poder voltar às suas casas. Então tudo isso, como disse, a parte material, a gente vai desenhar agora a partir daqui em diante, mais rapidamente. No curtíssimo prazo, ainda é momento da gente olhar para o cuidado com as famílias, né? E agradeço mais uma vez aqui ao governo federal, que demonstra solidariedade. Aliás, também quero destacar a imensa solidariedade do povo gaúcho. É emocionante ver, né, em cada um dos municípios por onde passei, Maquiné, Caraca, São Leopoldo, a enorme solidariedade das pessoas todas que se envolvem, estando presente nos salões paroquiais, no ginásio, no CTG, onde estão famílias que estão sendo atendidas e que estão lá envolvidas, ajudando essas famílias, ou doando alimentos e roupas para a atenção. Muito bonito de ver isso nos dá conforto e certeza que vamos superar esse momento, e agradeço também a solidariedade aqui do governo federal, dos ministros, do presidente Lula, que fizeram aí imediatamente a ação para que possam se colocar ao nosso lado para a superação desse momento difícil. Vou passar agora a palavra para o ministro Paulo Pimenta e agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a sua dedicação para a nossa cidade. Obrigado, prefeito Ari. Quero cumprimentar o prefeito, toda a sua equipe, o governador Eduardo Leite, também juntamente com toda a sua equipe. Como o governador já registrou, o presidente Lula, na tarde de ontem, entrou em contato com o nosso governador, o governador de Santa Catarina, prestando solidariedade e determinando que nós estivéssemos aqui. Logo em seguida vamos para Santa Catarina. Juntamente comigo aqui está o nosso ministro da Integração Nacional, o ministro Alves Góes. Está aqui conosco o André Quintão, que é o nosso secretário nacional de assistência, representando aqui o ministro Wellington. Também está aqui conosco o Volney, que é o secretário nacional da Defesa Civil. Quero registrar aqui o trabalho que tem sido feito pelo Edgar Preto, nosso presidente da CONAB, a nível nacional. A CONAB tem sido uma grande parceira e, mais uma vez agora, tem sido através desse trabalho, Edgar, que a gente tem conseguido operacionalizar a distribuição das cestas básicas, uma série de exigências imediatas. Eu quero aqui fazer esses registros. A nossa bancada federal, pelo número, a bancada estadual, os vereadores da região. Dizer para vocês que, desde o início do ano,
o presidente Lula tem demonstrado o compromisso do nosso governo em estar presente nos momentos de maior dificuldade, quando o povo mais precisa. Tem um ditado popular que diz que a gente conhece os amigos na hora da necessidade. Foi assim lá no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, foi assim lá no Maranhão, no Acre, no Amazonas, aqui no estado, no momento da estiagem, onde mais de 300 municípios foram atingidos, 370 municípios. Nós adotamos uma série de iniciativas junto com o governo do estado, com as prefeituras municipais, para garantir o abastecimento de água, para garantir o apoio aos produtores, às produtoras. E mais uma vez, nós estamos aqui, em primeiro lugar, para trazer a solidariedade do governo federal, mas também demonstrar esse compromisso. A partir de amanhã, as equipes da Defesa Civil, a equipe técnica, já estarão no estado para ajudar os municípios na elaboração dos planos de trabalho. Esses planos de trabalho, eles são fundamentais para que os recursos possam ser liberados. Todo o município, o governo do estado, a relação que ele estabelece com o governo federal se dá a partir dos planos de trabalho. E esses planos não obrigatoriamente precisam ser um plano inteiro da cidade. Pode ter um plano que trata da habitação, outro que trata da questão de uma ponte que caiu, outro, enfim, pode ter vários planos. Quanto mais rapidamente eles forem feitos, e mais eles estiverem sendo elaborados em conformidade com aquilo que são as exigências, mais rapidamente esse recurso poderá ser liberado. E a orientação do presidente Lula é essa. A gente tem todo o suporte, o apoio aos estados e municípios para que eles possam, nesse momento, ter essa resposta rápida do governo federal. Portanto, esse é o nosso compromisso, é com essa disposição que nós estamos aqui no estado. Eu vou de imediato passar a palavra para o nosso querido Valdez. O Valdez, gente, estava com um grande evento hoje marcado no Crato, no Ceará. Há mais de 30 dias. Com governadores, prefeitos. E ontem, o presidente então determinou que nós organizássemos as nossas agendas. O André também estava já indo para Minas Gerais. Né? O Volney, inclusive, está de aniversário hoje. Nosso fomos designados pelo presidente para que nós tivéssemos. A namorada chegou hoje à noite para passar o aniversário com ele lá em Brasília. E vai ter que esperar, né, nós poder retornar dessa missão. Valdez, por gentileza. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. E agradecer carinhosamente a todos os profissionais de imprensa, o trabalho de vocês, além do nosso respeito, ele é muito importante, porque a informação correta para o cidadão é determinante. Então, cumprimentar todos vocês, agradecer a hospitalidade do prefeito Arrido, do governador Eduardo, extensiva a todos os parlamentares, deputados, vereadores, prefeitos, federais, estaduais, as equipes, civis e militares, que eu já fui governador, colega do Eduardo, por algumas vezes, e eu sei o quanto a gente realmente tem o engajamento das equipes, seja ela os bombeiros, os militares, da assistência, da saúde, enfim, todos e todas que atuam. Além disso, dizer que o nosso querido colega Paulo Pimenta já fez aqui os esclarecimentos devidos, só reforçar alguns pontos. Primeiro, que a gente está aqui em nome do presidente Lula e que realmente, desde o dia 1º de janeiro, a gente tem uma política de aproximação em todas as áreas, mas nessa, sobretudo, dos desastres,
ora por excesso de água, ora por falta de água, tem realmente tido um cuidado redobrado do presidente Lula. Ele, pessoalmente, quase todas as reuniões ele aborda, faz referência, pergunta como estão, as respostas do governo federal, participa, fez várias incursões, inclusive o episódio do dia 8 de janeiro nós estávamos em Araraquara. Então faz várias incursões, visitando também estados em situação de emergência, municípios. Então estamos aqui, eu, o colega Paulo Pimenta, o André, então, e o Volney, mas temos também o Ministério da Saúde já mobilizado, o Ministério da Defesa mobilizado, e a empregabilidade da força de mobilização civil e militar, nesse contexto municipal, estadual e federal, ela não tem limite. Ela é empregada à medida que seja identificado pelo município, pelo governo do estado e pelo governo federal, através da Defesa Civil, necessidade. Quem acompanhou, por exemplo, no Litoral Paulista, a maior empregabilidade das Forças Armadas foi colocado lá. Navio, mais de 1.000 profissionais de saúde, de salvamento, as principais aeronaves, lanchas de resgate. Então, dependendo da situação do desastre, o governo federal, através da Defesa Civil, em parceria com os governos estaduais e municipais, mobiliza toda a força que for necessária para, conforme já disse o Paulo Pimenta, o governador Eduardo e o prefeito Ari, primeiro solidariedade, ajuda humanitária, e concomitante, restabelecimento e depois reconstrução. Todos os estados e municípios que têm passado por isso no decorrer deste ano, nós temos feito essa aproximação. Até essa data, nós já tivemos no Brasil mais de 1.700 municípios em situação de emergência este ano. Mais de 1.700 municípios. Em torno de 1.000 por estiais, dentre eles aqui no Rio Grande do Sul, também organizamos essa força-tarefa, e mais de 700 por enchentes, alagamentos, arrancamento, deslizamento de encostas, que acontece muito em outras regiões, e ceifando muitas vidas. Então, o Rio Grande do Sul passou por estiagem, agora está passando já por esse episódio. Obviamente que a gente tem que estar cada vez mais mobilizado, o governo federal, estadual e municipal, porque nós temos, por um lado, muitas pessoas vivendo, aumentou muito o número de pessoas em área de risco. Temos no Brasil hoje prospectado pelo Serviço Geológico Brasileiro, o Ministério das Minas e Energias, em torno de 14 mil lugares que vivem aproximadamente 4 milhões de pessoas em área de alto e altíssimo risco. E, por outro lado, um agravamento das mudanças climáticas. O El Niño mesmo indica aumentar em 50% o índice de pluviométrico, o índice de chuva aqui no sul, e diminuir no Nordeste brasileiro em 50%. Então nós vamos ter agravamento de problemas de mais água no sul do país e mais seca no Nordeste brasileiro nos próximos períodos. Então é muito desafiador, por isso que a mobilização ela precisa ser permanente. E a orientação do presidente Lula é nessa, trabalhar em três mãos. Trabalhar em três mãos, desde o primeiro momento, o presidente falou com o governador Eduardo, eu falei, Pimenta, todos nós falamos com o prefeito, o governador de Santa Catarina, que daqui nós vamos para lá. Nossas equipes chegam também no estado. Esse trabalho que o Pimenta falou é fundamental. Nós deixamos aquele estilo de esperar o município preparar plano, o governo preparar plano para a gente poder chegar. E às vezes o plano ser devolvido porque não está dentro dos padrões, e aí passa um mês, passa dois, passa três, muitas das vezes a ajuda que deveria chegar desde o primeiro momento, que a emergência não chega. Então nós fazemos um trabalho de aproximação, ou virtual, que as equipes podem tirar muita dúvida, e presencial. Este ano, governador Eduardo, nós já tivemos um momento de botar técnicos da Defesa Civil ao mesmo tempo no Pará, no Amazonas, no Acre, em Minas Gerais, no Maranhão, no Litoral Paulista e no Ceará.
E olha que nós não temos muita gente. O Senado, quando foi criado em 2012, foi criado com 120 servidores. Hoje está reduzido a 47. Houve um esvaziamento, né, também dessas forças de trabalho em muitos órgãos públicos. Na Defesa Civil também aconteceu isso, que agora está sendo reposicionado. O presidente já até anunciou concurso nessa área, agora o ministro externo anunciou, e muitos técnicos serão reposicionados. Então, o fato é que estamos aqui, mais uma vez, para, em nome do presidente Lula, prestar toda a solidariedade, unir os profissionais de Defesa Civil Nacional com a coordenação também estadual do governador Eduardo, com os prefeitos, trabalhar esses planos que o ministro Pimenta já explicou. Nós costumamos, quando trabalhamos conjuntamente Estado, Município e União, reconhecer e aprovar sumariamente, porque isso evita diligência. Fez um plano de reconstrução da ponte. Foi feito aqui em conjunto. Então, quando entrar no sistema, basicamente já entra algumas regras de aprovação e a gente aprova, às vezes, em 24 horas, 48 horas, para já estar disponibilizando recursos para o município tocar as atividades. Então, sem me delongar, mais uma vez agradecer. É importante lembrar que estamos coordenando para ter uma reunião na segunda-feira, já no ponto focal, né? Vários municípios conjuntamente. Exatamente, bem lembrado. Nesses meses, nós tivemos experiência de como aplicar esta relação recomendada pelo presidente Lula. Ele recomenda mesmo, diariamente, trabalhar com o Estado e município, trabalhar com o Estado em todas as políticas, e nesta, sobretudo, de desastre, mais ainda. O governador Eduardo lembra que o Pimenta já falou, as equipes que estão chegando nossas, técnicos, alguns são especialistas mais em planos de ajuda humanitária e outros são especialistas em reconstrução e restabelecimento. Isto feito de forma estratégica é muito mais rápido a resposta. E o que o governador Eduardo está dizendo, que os técnicos chegando aqui, se nós pudermos juntar no mesmo local a maioria dos municípios, às vezes o prefeito, o coordenador da Defesa Civil Municipal, um dia de incursão, se treina todo mundo, se organiza muita coisa, depois todo mundo parte para o seu local de trabalho e vai fazer o que o Pimenta já disse. Levantou uma situação de uma ponte, nós mesmos sobrevoando, vimos 3 pontes destruídas. Não precisa passar um mês fazendo todo aquele levantamento. Fechou o levantamento de uma ponte, entra com o plano de trabalho de reconstrução daquela ponte. Enquanto a equipe vai fazer o plano de trabalho da outra ponte. Porque o dinheiro já vai sendo liberado, a prefeitura já vai agindo para tomar as providências burocráticas em relação àquela. E isso é bom, a imprensa está ouvindo, porque tem situações assim, a gente aprova um plano de trabalho, digamos aqui, R$1 milhão. Aí, diante daquele desastre imenso, as pessoas dizem, mas o governo federal só está ajudando com R$1 milhão. É o primeiro plano de trabalho. Eu acho que nós não podemos ficar esperando juntar 5, 6, 10, 20 planos de trabalho para liberar o primeiro recurso. Então, a demonstração do compromisso é que a gente não está preocupado em fazer uma propaganda que estamos passando tantos milhões de reais. É importante a sociedade e as autoridades locais saberem quanto for necessário para ajudar na resposta humanitária, no restabelecimento e na reconstrução, fruto do desastre. O governo federal vai estar em mãos dadas do governo do Estado e dos municípios. Teve município no Brasil, desastres desse ano, que nós já aprovamos 11 planos de trabalho. 11 planos de trabalho. Imagine se nós ficássemos esperando os 11 planos de trabalho ficar Eu prontos. acho que isso é muito importante porque nas cidades que nós passamos, normalmente a primeira pergunta que é feita Quanto é? quanto o governo federal liberou? Né? O recurso será liberado mediante a apresentação dos planos de trabalho. Né? Não existe a priori um valor definido, no máximo isso ou no mínimo isso. Nós precisamos ter os planos de trabalho dos municípios e do governo do Estado, para que, na medida que esses planos apresentam também os seus orçamentos, eles vão sendo liberados o mais rapidamente possível. E lá no final, então, a gente vai poder ter um montante. Mas hoje, essa é uma pergunta que, na verdade, nem tem como ser respondida. Exatamente.
O certo é que, se é solidariedade, se é compromisso, né, das três esferas de poder, nós temos que trabalhar. Se amanhã tiver um plano pronto, a gente aprova, libera o recurso. Aí liberou R$1 milhão, de repente alguém vai lá e diz: olha, cara, o governo federal veio aqui, o governador Eduardo, os prefeitos se reuniram e estão botando R$1 milhão. É um plano. Eu fui no Amazonas, no segundo dia já anunciei a liberação do primeiro plano, era R$1,2 milhão. Passaram um mês falando daquele R$1,2 milhão. E quando na realidade nós já liberamos R$20 milhões só para o estado do Amazonas, do Acre, por exemplo. Então, mas esse é o sentido da solidariedade e do apoio, né? Não é propaganda de quanto está liberando, mas a agilidade, a rapidez e o trabalho conjunto das equipes, e vai ficando o plano pronto, vai liberando recursos e vai dando respostas já. Obviamente que a da ajuda humanitária como prioridade. Então eu quero, com essas palavras, agradecer mais uma vez toda a hospitalidade. Se precisar retornar aqui, nós retornaremos, como fizemos já em outras regiões, e dizer que a nossa equipe, com a equipe do governador Eduardo Leite, estarão à disposição de todos os municípios que tiverem necessidade, às vezes até de organizar um decreto de situação de emergência. E às vezes até isso tem dificuldade, a gente auxilia para poder fazer a homologação em seguida e poder apoiar também na resposta, tá bom? Então, acho que é pertinente também o André usar a falar por conta das medidas na área, né? Eu vou passar essas questões de Bolsa Família, né? É isso, né? Antes do André, eu queria apenas fazer aqui um registro, que eu acho que para nós aqui da cidade, enfim, para todos é importante. Eu queria agradecer muito a presença aqui também do delegado Preto, nosso presidente da CONAB, que tem um papel importante nessa questão do andamento aqui, do desenvolvimento das questões. O Luciano Orsi, que é presidente da FAMURS, o Nelson Graciele, que é presidente do INCRE do Rio Grande do Sul, deputados federais Marcon, deputada federal Reginete. Também queria cumprimentar aqui e agradecer a presença do Gilmar Socella, que é nosso secretário estadual, o deputado estadual Anel Ratti, a Dom Preto Filho, a Sofia Cavedon, os vereadores aqui da cidade que têm contribuído enormemente com a gente, a Ana Afonso, a Yara, o Lemos, o Tarzan, o Marcel, o Lison, o Nestor, também a Rita, da vereadora de Sapiranga, o Atos, vereador de Sapucaia. Queria comentar também o Dinho, que é nosso vereador, e o Gabriel Dias, também, que é vereador aqui do município de São Leopoldo. Então, quero agradecer a presença de todos. O chefe da Casa Militar. O chefe da Casa Militar aqui. Civil aqui também, Coronel Bruno. Tá bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Tamo junto. Como o protocolo sendo feito aqui, então me perdoa que não foi citado lá, né? Vocês também, muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês que estão aqui nos ajudando aqui, trazendo sua verdade. Vai passar imediatamente a palavra para o André, então, da Silva, que representa aqui o nosso ministro Wellington. Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, trago aqui a nossa solidariedade do ministro Wellington Dias, que está numa outra região do país, as famílias, principalmente aquelas que perderam pessoas tão queridas. No que toca e tange a assistência social no âmbito do SUAS, nós temos a responsabilidade, numa ação coordenada com estados e municípios, no acolhimento emergencial em relação às famílias desabrigadas, desalojadas. Então há um serviço tipificado, um serviço que consiste num repasse financeiro para os municípios aplicarem, gastarem, utilizarem o recurso na manutenção de alojamentos coletivos, provisórios, ou no aluguel, ou na manutenção de alojamentos individuais. Esse repasse financeiro é feito a partir quando o município declara a situação de emergência, a assistência social, o órgão gestor, apresenta ao Ministério a lista das pessoas que estão sendo alojadas, atendidas, e a partir daí esse valor é repassado fundo a fundo, Fundo Nacional para o Fundo Municipal
da assistência social, e o município pode utilizá-lo no aluguel, como disse, do espaço, ou no gasto adicional que ele tem com o espaço, ou na adaptação do espaço, ou na ampliação da equipe técnica para fazer o trabalho com as famílias que estão sendo acolhidas, para aquisição de materiais de higiene, de limpeza, e, se necessário for, também na própria alimentação das pessoas. Além disso, nós também, através da área de segurança alimentar, disponibilizamos, se necessário, a doação de cestas básicas, e houve também uma autorização para reprogramação da utilização de recursos que estão nos municípios e estados e que não foram utilizados para remediar os efeitos da pandemia. Nós temos muito recurso paralisado em contas municipais e dos estados, porque o objeto era EPI e outros, então há um decreto que permite, e a nossa equipe técnica já fez ontem, na primeira reunião com alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, nosso diretor Regis da Proteção Social Especial, já na nossa passagem aqui, se encontrou com o secretário municipal deste município, e a nossa equipe está à disposição para auxiliar os municípios do estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido de, havendo a necessidade técnica, tanto para acessar esse recurso financeiro do cofinanciamento, quanto também estes outros recursos que podem estar nas contas paralisadas e como orientação técnica ser utilizada. A regra básica é a orientação do presidente Lula, do ministro Wellington Dias. A família precisa ser cuidada nesse esforço coordenado. Então, a nossa regra é: nenhuma família nesse momento pode ficar sem o acolhimento adequado, sem alimentação adequada. E eu queria aqui reiterar as palavras do governador. Também me emocionou muito ver uma fila de pessoas para fazer a doação, para ver aquela arquibancada, aquele ginásio com doação de alimento, de vestuário. Agora, se faltar alguma coisa, se houver necessidade do município para esse acolhimento, tem um repasse financeiro, é um valor tipificado. Nós temos uma portaria, a portaria 90 de 2013, é um valor de R$400 por pessoa, não para a pessoa, é para o município utilizar nessa manutenção do alojamento, variando para maior, dependendo do número de idosos e de pessoas com deficiência e crianças. Além disso, para concluir, nós temos também a possibilidade da antecipação de benefícios socioassistenciais, o programa da renda, né, da transferência de renda, que pode ser antecipada, FGTS, benefício de prestação continuada. Aí o órgão aqui gestor da assistência social poderá fazer contato lá com o Ministério. Estamos rigorosamente à disposição, presencialmente e também virtualmente, com o secretário de Estado Beto. Queria aqui parabenizar e dizer que esse diálogo é federativo, está sendo muito importante para enfrentar as emergências e também para a gente construir uma rede de proteção social adequada em nosso país. Muito obrigado, André. Bom, aqui, pela orientação aqui da coordenação da comitiva, nós vamos abrir para 3 perguntas. E vamos fazer as 3 perguntas e responder coletivamente, em função do horário também da administração da Catarina. Então, a primeira inscrita que se inscreveu é a Lu, do SBT, e tem mais 2 inscrições, quem queira, né, por favor. A Lu está aqui. Eu sou a Luciane Coman, do SBT Brasil. Eu tenho uma pergunta especialmente sobre as comunidades que estão ilhadas. Eu acho que é um diferencial em relação a outras tragédias aqui no Rio Grande do Sul, ali na área de Caraá, Maquiné. A gente tem várias comunidades que estão totalmente sem acesso. Falo como jornalista que conversou com pessoas do Caraá, conheço muito o interior de Maquiné, tenho familiar que está ilhado. Então, assim, conheço bem e sei o quanto, além de pontes que caíram, a gente tem pontilhões que estão destruídos. Então, por exemplo, para áreas internas lá de Maquiné, a gente deve ter em torno de 10 ou mais pontilhões que foram destruídos. Então, em cada trecho você tem famílias, tem idosos, tem crianças. Muitos se abasteceram para alguns dias, o que às vezes é natural, mas não esperavam que fosse tanto. Então, não tem luz, não tem caminhão para chegar para resolver a luz, não passa sequer controla. Os municípios têm poucas máquinas ali em Caraá e Maquiné. Então, eu queria saber assim, o que está sendo feito
para tentar se chegar ou restabelecer esse acesso, ou restabelecer a luz, ou conseguir retirar. Eu sei que já estão planejando algumas ações para retirar os mais idosos de helicóptero, mas queria saber porque realmente é uma situação um pouco atípica. Tá bem, vocês anotaram. A segunda questão, a segunda pergunta é do NH, nosso jornal Novo Hamburgo aqui. Boa tarde, eu sou a Juliana Nunes, estou aqui em uma live com o pessoal que nos acompanha e represento também os jornais VS, o DC, o Jornal de Gramado, todos os jornais do Grupo Sinos. Estou transmitindo então pelo Jornal NH. O pessoal está comentando muito aqui durante a nossa live nessa questão de prevenção, né? A gente sabe que nesse momento a gente teve muitas perdas, isso é muito triste para o nosso estado, a gente tem a questão das pontes, mas o pessoal está falando muito assim no sentido de que isso aconteceu já outras vezes. Então, de que forma o Estado, junto com os municípios, junto com o governo federal, pode realmente fazer um plano efetivo de prevenção, né? O que vocês vão fazer a partir de agora? O pessoal citou aqui questão de diques, barragens, né? O rio acaba sempre saindo do leito. Então, na parte de prevenção, o que realmente vai ser feito, até porque a gente sabe que a chuva está para voltar na semana que vem, então o pessoal está muito apreensivo com que a situação possa piorar. Então, essa é a minha pergunta. Tá bem. Os jornalistas aqui do Start, que é um órgão produtor na cidade. Prefeito e ministros, governador, nossa pergunta é que a água recém está subindo, mas vai começar ainda a descer muita água nos próximos dias. E principalmente esses bairros, essas vilas, onde as habitações populares são bem carentes, vai haver um investimento maior de prevenção, criando mais habitações populares em condições e com estruturação? Muito bem. Não sei quem quer começar respondendo as 3 perguntas. Governador? Deixa eu fazer uma primeira colocação aqui. Há um esforço conjunto da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, os helicópteros do Estado estão sendo utilizados, uns 4 helicópteros da Brigada Militar, um helicóptero da Polícia Civil, todos aí para poder fazer esses resgates nas comunidades que estão ilhadas. Estamos buscando contar também com os órgãos reguladores aí na área de comunicação para buscar condições de restabelecimento de condições de comunicação também nessas regiões que estão afetadas por condição de falta de sinal para, inclusive, a comunicação sobre quem está efetivamente em cada uma dessas comunidades. E para obras emergenciais também, como disse o Daia, maquinários das nossas equipes para poder restabelecer os acessos. Inclusive na comunidade de Caraá, uma ponte que dá o principal acesso ao município foi levada pela empresa. Em primeiro lugar, deverá ser providenciado um acesso molhado, na verdade, ou seja, um desvio da ponte que consiga fazer a passagem emergencial, claro que contando também com as condições do desvio para poder fazer a passagem. No primeiro momento de forma emergencial, depois vamos fazer a reconstrução da ponte. Então, há uma série de frentes aí que estão sendo trabalhadas, resgates com apoio aéreo, existe também mobilização de trilheiros, inclusive, na região, para acesso a comunidades mais isoladas, aqueles que conhecem a localidade e a possibilidade por trilhas acessar comunidades que foram isoladas e assim prestar assistência devida a cada um deles. Não sei, Bueira, se tu queres agregar algum tipo de informação aqui. Não, bem. Governador, o Ministério da Defesa, no nosso pedido, alocou 10 barcos para ajudar nessas famílias isoladas. Agora que a gente tem justamente assim, no primeiro momento, quando você tem a chuva, na noite de quinta-feira, as primeiras horas da sexta-feira, a correnteza, o volume d'água dificultavam muito o acesso pelos barcos. Agora a gente tem a condição de usar os barcos que são
tanto do governo federal, das forças militares e do Estado também, sendo utilizados para fazer os resgates e o acompanhamento aí junto a essas comunidades que ficaram isoladas. Sobre prevenção, aqui, né, foi falado pela Juliana, o prefeito falou algumas ações, né, que precisam ser estruturadas, desde ações junto aos diques, casas de máquinas, de bombas, isso varia, né, de município para município, e aí a articulação que nós precisamos fazer, o governo do Estado, com o governo federal também, no sentido de termos esforços de retirada de famílias em áreas que são justamente pulmão dos rios, na verdade, onde há o alague que há uma chuva torrencial como essa. É uma ação que não é fácil, né? Ela demanda muitos recursos. No diz respeito à prevenção de alertas também, é importante destacar que os alertas foram emitidos. E eu aproveito, né, a audiência que a gente tem nesse momento a demandar a todas as pessoas que possam buscar fazer o seu cadastramento também, um simples SMS, uma mensagem de texto para o 40199, 40199, manda uma mensagem de texto, cadastrando seu telefone, se não me engano, colocar o CEP. Sim, senhor, cadastra o CEP. Cadastra o CEP, manda o CEP para este número, 40199, e automaticamente vai estar cadastrado para receber todos os alertas da Defesa Civil quando há naquela região, né, atingida por aquele CEP ali, na verdade, algum tipo de alerta que identifica a necessidade de sair de casa ou se preparar para algum evento climático extremo. E acho que a pergunta aqui do Gustavo também vem nessa direção sobre prevenção, se junta as questões de prevenção também, que é sobre habitações populares. Tenho expectativa que o governo federal está aí encaminhando Minha Casa Minha Vida, de que em ação coordenada também com o governo do Estado a gente possa fazer a expansão aí de um programa habitacional que olhe especialmente para as comunidades que ficam mais afetadas em áreas de risco para a retirada dessas famílias, dessas situações. E, claro, o esforço dirigido agora para as famílias que perderam tudo. No caso de Cará, né, aqui nós temos famílias que perderam tudo dentro de casa, áreas muito afetadas, mas, em princípio, nas informações que eu tenho aqui, dão conta de que não há perda da casa. No município de Cará, por exemplo, o prefeito relatava pelo menos 50 casas já mapeadas ali de terem sido totalmente devastadas. Aliás, emocionei bastante ao encontrar uma senhora que tinha perdido, pelo menos estavam desaparecidos naquele momento, mas ela muito angustiada, o pai, a mãe e uma sobrinha de 14 anos que estava numa dessas casas que foi completamente levada pela chuva. Ficar qualquer vestígio da família naquela residência. Então, naturalmente, a gente vai olhar também para essas famílias para dar condição de rapidamente recompor aí a sua possibilidade de viver dignamente numa casa adequada. E isso vai ser dando um esforço também com o Ministério da Integração para que a gente providencie essa habitação a essas famílias. Pessoal, está encerrada essa coletiva, os ministros... Não, tem uns ministros aqui. Governador, o ministro do Valdez, eu acho que é importante que ele possa responder algumas questões sobre só fazendo uma complementação com a fala do nosso governador Eduardo. Em relação à questão das regiões, comunidades, municípios que ficam isolados. Tá? Então a gente pode auxiliar muito com equipamentos, como o bombeiro já se referiu, e também planos de trabalho, depois da ajuda humanitária concomitante. Nós temos um plano de trabalho que é restabelecimento. Precisa desobstruir uma determinada região, fazer limpeza. Então isso é um plano muito rápido e rapidamente também a gente assegura os recursos. E obviamente que a reconstrução é aquilo que a gente já falou. O Eduardo acabou de referir à habitação. Todas as habitações que tiveram destruídas fruto do desastre, elas nem vão no plano com Minha Casa Minha Vida. A gente faz diretamente pela Defesa Civil, passando os recursos diretamente para o município ou para o Estado.
certo? Para ser mais rápido esse processo. Então, essas situações isoladas no que nós pudermos auxiliar as equipes nossas do governo federal, junto com a equipe do governo do estado e do município, irão a partir, eu acho que a reunião vai acontecer de amanhã é domingo, né? Segunda-feira, não é isso, Eduardo? Segunda-feira vai ter uma reunião também para trabalhar mais intensamente isso. Especificamente sobre prevenção. O presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, certo? E está no Ministério das Cidades a política de prevenção. E o que é importante, também é uma discussão dentro do governo, liderada pela ministra Marina, que a gente está amadurecendo muito. Eu vou botar esse assunto aqui porque a hora que ele estiver amadurecido, há uma concordância interna, tem algumas mudanças a serem feitas, mas já existe aproximadamente uns 1.038 municípios no Brasil que é recorrente os problemas de eventos. Recorrente. Tem casos que, mais de 1.000, que são 10 anos consecutivos. Ou seja, a cada 12 meses do ano, 6 meses de emergência, 6 meses fora da emergência. E, na maioria das vezes, por conta dessas questões climáticas. Então, qual é a tese? Declarar situação de emergência permanente para esses municípios, muitos talvez aqui no Rio Grande do Sul, em vez de atuar 6 meses, atua o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, aí a gente muda a lógica, a gente passa a atuar para mitigar, adaptar, criar resiliência e, logicamente, retirar da emergência climática. Porque os eventos climáticos eles não vão diminuir. Eles não vão diminuir. A tendência é até aumentar. Nós temos aqui ter a capacidade, em termos de planejamento e execução contínua de política pública, que não seja essa sazonalidade. 6 meses a gente está na emergência, aí 6 meses depois todo mundo parece que esquece o problema, quando dá no outro ano lá vem o problema de novo. Aí a gente tem que voltar para a emergência. Então, nessa situação, se nós conseguirmos realmente o que é o objetivo do presidente Lula, eu estou falando de 1.038, mas pode ser mais, menos, só que a gente inverte a lógica, a gente passa a trabalhar para habitação, o Ministério das Cidades. Como é que vai ser olhado o Ministério das Cidades para 1.038 municípios, ou 1.050 municípios que vão estar em emergência climática permanente? Lógico que a intervenção de habitação é a partir dessa lógica. Tá? É olhar quais as famílias naquele município que estão vivendo em áreas de altíssimo risco e resolver aquele problema. Que é para ela, se ela está numa encosta, se está num local de alto risco, resolver aquele problema. Que depois virão as chuvas sequentes, mas o risco está diminuído, está criado adaptabilidade, está criado resiliência em relação a essas situações. Então, eu queria deixar essa contribuição aqui, que é fato, tá? O Ministério da Cidade está criado, o recurso para a Defesa Civil, de certa forma já restabelecido em grande parte, a gente agora tem a missão aí do segundo semestre, e essa lógica de planejamento e atuação contínua, ela está sendo fortalecida no governo federal. Se não for assim, essa prevenção ela fica muito distante de a gente fazer realmente, porque é natural, às vezes até para nós, autoridades e a sociedade. Aconteceu o evento, tem a comoção, tem a solidariedade, tem, às vezes, vidas ceifadas, tem patrimônio material perdido, a gente restabelece muitas coisas, nem tudo, né? Mas no ano seguinte, de novo, repete-se a situação. Então, acho que a gente está com uma proposta de diminuir o máximo que nós pudermos o risco das pessoas perderem vida e perderem patrimônio. Não é diminuir o risco de acidente, de eventos, porque está muito difícil, né, Eduardo? As mudanças são realmente está acontecendo muito rápido. Vocês se assustaram com quase 300 milímetros de chuva em 24 horas, né? A previsão de chuva no litoral paulista, todos os modelos matemáticos naqueles dias que antecederam, quem apontava mais era 300 milímetros. Lá em São Sebastião caiu quase 700 milímetros de água. Tem prevenção por isso. O Amapá tem um índice pluviométrico de 2.800 milímetros no ano e chove quase todo dia no Amapá. Choveu no litoral paulista
quase 700 milímetros concentrados, né? E deu aquele desastre todo. Então, esses eventos extremos, seja de excesso ou de falta, vai ser cada vez mais recorrente. E por isso que tem que cada vez mais trabalhar políticas contínuas, que muito bem foi colocado aqui em relação à prevenção. Muito bem, então a gente quer agradecer a presença de todos. Eu queria entregar um documento para o governador e para o ministro Pimenta, como um pouco registro aqui também algumas questões que a gente gostaríamos que o governo pudesse nos ajudar, tá bem? Obrigado a todos, bom sábado. Encerramos a presente entrevista coletiva diretamente da Gabinete do Prefeito e a gente volta a qualquer instante com mais informações da Rádio Prefeitura.